Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou atender aos pedidos de alguns inscritos, de algumas pessoas que frequentam aqui o nosso canal, que têm me pedido uma orientação em relação às linhas gerais daquilo que seria tradição, aquilo que seria tradição legítima, ou seja, como alguém pode seguir uma linha geral do que seja uma conduta tradicional ou a conduta de uma doutrina tradicional. Então hoje nós vamos tentar esclarecer de uma forma, digamos assim, resumida, né? Uma vez que esse assunto é um assunto complexo, um assunto que demandaria aí muito tempo de instrução, mas eu vou tentar de uma forma bem resumida apresentar as linhas gerais, de forma que quem queira buscar uma conduta doutrinária tradicional tenha aí alguma orientação. E antes de iniciar a minha exposição, o meu vídeo, vou como sempre dar os recados que sempre dou. Então, se você tem interesse nas minhas mais recentes obras sobre maçonologia e maçonaria, eu vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir os e-books. São 2 e-books lá na página da Hotmart. E se você deseja este livro aqui, o curso Elementar de Maçonologia, eu vou deixar também na descrição o meu e-mail. E se você quiser, você me manda um e-mail com os seus dados postais, né? Enfim, seu endereço, sua caixa postal, e eu faço o cálculo do frete para o seu endereço, envio para você o valor do livro mais o valor do frete e os dados bancários. Você deposita este valor, me avisa e eu envio para você pelo correio. Se você deseja esse livro autografado em seu nome ou no nome de alguma outra pessoa a quem você queira presentear, basta você me avisar e eu autografarei com muito gosto, com todo o prazer, ok? E também é importante lembrar que nós temos uma página para apoiadores aqui do canal, a página lá no Apoia-se. Então, se você acha interessante, se você acha importante ter um canal como este canal aqui, nos apoie com qualquer valor lá através da página do Apoia-se. Então, se cada usuário do canal, se cada assinante do canal contribuísse com R$1 mensal, nós já teríamos aí condições de ter melhorado várias coisas aqui no canal, de ter comprado equipamentos melhores, de ter melhorado aqui uma série de coisas do ponto de vista técnico aqui no canal. Então não deixe de nos ajudar, mesmo seja com R$1, você não toma nem um cafezinho com R$1, mas se você puder nos ajudar com R$1, com R$10, com R$5, nos ajude, nos apoie, porque o canal precisa deste fôlego para existir, ok? Bom, então dados os meus recados, vamos aí para o tema. Então, a tradição, né? Nós falamos sempre em tradição, em tradicional, em doutrinas tradicionais e coisas do gênero. Então vamos definir aí a ideia do que seja a tradição. Então a tradição, por essência, ela é de origem supra-humana. Aliás, é exatamente essa a sua justa definição. E nada que pode ser qualificado como verdadeiramente tradicional pode prescindir da presença desse elemento fundamental, vital e axial que determina o seu caráter próprio e autêntico. Então esse é o ponto que torna completamente inválidos os julgamentos aí dos pesquisadores modernos e até de pretensos, né, tradicionalistas e conservadores que são incapazes de perceber e identificar este elemento, né? Eles não conseguem identificar a existência deste elemento dentro das doutrinas e, portanto, não conseguem definir com exatidão, com precisão, aquilo que é tradição ou não tradição, aquilo que é tradicional e aquilo que não é tradicional. Então, como pontos, né, nós podemos dizer o seguinte, que a tradição ela tem uma origem supra-humana, ou seja, ela digamos assim,
se define, ou é aquilo que se denomina como algo que tem origem em uma transmissão vertical. Tradição é exatamente isso, é transmissão. É algo que foi transmitido. E aí, se nós formos voltando, não tem como algo ter uma origem tradicional em fonte humana, uma vez que esse primeiro humano ele teria que ter recebido, né, de outra força, de uma outra estação, vamos dizer assim, né, a sua transmissão. Então não existe uma transmissão que se inicia com alguém conhecido, né? Ou seja, existe uma transmissão vertical. Uma manifestação, uma modalidade da tradição se dá quando uma doutrina imemorial, cujas raízes se perdem na noite dos tempos, ela se manifesta de maneira coerente e ortodoxa, né? A prova dessa realidade, né, a prova da realidade de uma doutrina tradicional é justamente a coerência e a concordância com os princípios metafísicos das demais doutrinas tradicionais. Ou seja, em seus aspectos exteriores, ou seja, em seu modo de apresentação e de adaptação às realidades locais e temporais, podem haver ali discordâncias doutrinais aparentes, mas se realizada uma análise profunda, né, os seus altos princípios eles são necessariamente os mesmos. Em outras palavras, os caminhos que levam ao topo da montanha, eles são diferentes. No entanto, a montanha é a mesma e do topo se compreendem as curvas e as particularidades de todos os caminhos. E isso não quer dizer que nós devemos misturar os caminhos, ok? Se você ficar pulando de um caminho para outro, você nunca chega ao topo da montanha. Bom, 2. A harmonia entre os aspectos externos e internos, ou seja, entre o exoterismo e o esoterismo. Tudo aquilo que está no campo religioso pode ser transposto para o campo metafísico, como numa operação matemática de potenciação, onde fatores iguais são multiplicados várias vezes. No entanto, apenas uma pequena parcela do que está no campo metafísico pode ser transposto adequadamente para o campo religioso. Ou seja, quem pode o mais, pode o menos, mas quem pode o menos, não pode o mais. Terceiro ponto, a tradição, não existe uma tradição, aliás eu já falei isso, né? Mas não existe uma tradição que seja inventada por um indivíduo, não existe uma tradição que seja criada por alguém. O uso abusivo, o uso absurdo e desviado desse adjetivo tradicional ou de tradição faz com que se confunda o simples costume com aquilo que é legitimamente tradicional, ou seja, repetir um costume não é ser tradicional. A tradição, como eu disse no começo, ela tem origem supra-humana. Então não adianta você repetir o costume da sua vovó, da sua bisavó, do seu papai, da sua mamãe e dizer que você é tradicional. Você não é tradicional, isso não é ser tradicional. Ou dizer que tem pão tradicional, margarina tradicional, sabores tradicionais, pão de queijo tradicional. Né? Nada disso é o modo correto de se usar esta palavra. Né? Tradição não é isso. Isso aí pode ser conservadorismo, pode ser conservação de um costume, etc, etc, etc. Mas não é tradição. Bom, como quarto ponto, a tradição ela é supra-racional, ou seja, ela não é irracional e nem é cega. É aquilo que está acima da razão. E aí eu volto no que eu acabei de falar. Quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, a supra-razão ela tem que estar consonante, ela tem que concordar com aquilo que é racional. Né? Ela está acima da razão. Ou seja, ela concorda com a razão, mas ela supera a simples racionalidade. Né? Ou seja, não é algo irracional, né? Não é algo ilógico. Então, se nós formos avaliar aí autores tradicionais, nós vamos ver que está muito bem demonstrado que aquilo que está acima da razão concorda com a razão. Então, se você ler, por exemplo, lá São Tomás de Aquino, se você ler Nagarjuna, se você ler
o Ibn Arabi, se você ler Shankara, você vai perceber que eles demonstram verdades suprarracionais de uma forma completamente racional. Ou seja, eles não usam a suprarracionalidade como uma desculpa para ser irracional, para ser ilógico, para ser aberrante ou para se basear exclusivamente em crença ou em fé cega, né? Quinto ponto, a tradição, as tradições, na verdade, né, as tradições ou as manifestações da tradição primordial, elas têm com muita clareza, isso, e esse ponto aqui é particularmente importante, né? Então as tradições ou manifestações da tradição primordial, elas têm com muita clareza a distinção entre o que é metafísico, entre o que é religioso, o que é mágico, o que pertence ao campo das ciências tradicionais, o que pertence ao campo do caminho iniciático, ou seja, aquilo que é restrito a uma elite, aquilo que pertence ao campo religioso, nas tradições ocidentais, né, ou aquilo que é destinado a todos, na maioria das tradições orientais, que seria o campo exotérico, né? Então existe aí uma distinção muito clara, não há confusão entre esses campos. Então não vai se falar de magia como religião, ou não vai se confundir caminho iniciático com magia, não vai se falar em iniciação dentro do campo de ciências tradicionais, né, que não são campos do caminho iniciático, e nem são campos religiosos, e nem são campos restritos a uma elite, mas sim são ciências tradicionais que não pertencem nem à metafísica pura, nem à religião, né, nem ao caminho iniciático, nem ao caminho religioso. Então há uma divisão muito clara entre esses campos, né? Bom, por fim, não querendo aqui me alongar demais, porque eu já estou vendo que eu vou falando aqui, as ideias vão surgindo, né? E muitas outras coisas precisavam ser faladas, mas o YouTube, infelizmente, não é um veículo para isso. Geralmente eu vou falar isso para uns poucos discípulos restritos, né, que tem um comprometimento real com isso, e não pelo YouTube. Mas, para resumir essa história toda, nós vamos dizer o seguinte, que nós estamos na era da degeneração, né? Nós estamos no Kali Yuga, o fim de um período cíclico que é conhecido como Manvatara, né? O Manvatara é um grande período cíclico, e o Manvatara termina neste período de degeneração chamado de Kali Yuga, era de degeneração, era de ferro, etc, etc, etc. Nessa era de degeneração, as tradições autênticas elas entram em desaparecimento, elas entram em obscurecimento, e abundam aí as falsificações, os simulacros, as farsas, né? E nessa época se torna cada vez mais difícil encontrar caminhos tradicionais legítimos. E mesmo esses caminhos, eles estão grandemente maculados pelos erros. Sendo assim, é necessário que se tenha uma maior capacidade de adaptação, uma direção interior geral, sem se apoiar exclusivamente numa forma dada ou transmitida. Então, a continuidade ela será mantida num plano existencial, sob a forma de uma orientação íntima, juntamente com uma maior liberdade exterior. Ficou um pouco complicado isso, né? Mas, em outras palavras, nós não devemos nos apoiar cegamente naqueles grupos, ainda que autenticamente tradicionais, que cultuam as formas dadas, mas de cujo meio todo o espírito tradicional se retirou. E aí eu dou como exemplo aquilo que eu conheço mais de perto, que é a minha própria experiência de vida, né? Então eu sou budista, mas eu não sigo a nenhum mestre atual e nem a nenhuma instituição largamente reconhecida. Eu sigo aquilo que está no cânone budista. Eu estudo e adapto para as contingências atuais aquilo que lá está ensinado, né? Por quê? Porque todas essas formas institucionais, elas estão destinadas a desaparecer a longo ou a curto prazo. E elas estão maculadas, elas estão poluídas, elas estão intoxicadas. Então, da mesma forma, eu sou maçom,
mas eu não me envolvo cegamente com as instituições maçônicas. Eu não sigo as suas orientações, eu não tenho professores ou modelos nesse meio. Eu separo com muita clareza a hierarquia administrativa da hierarquia iniciática. Então eu recomendo a todos que desejam seguir aí um caminho autenticamente tradicional que façam o mesmo, que tenham uma forma paradigmática, um exemplo, um modelo tradicional a seguir, mas não se deixem envolver pelo sectarismo, pelo igrejismo ou pelos ensinamentos desviados que a maioria dos líderes institucionais introduz nestas formas. Siga a moralidade tradicional, siga as doutrinas tradicionais, mas não se torne moralista, não se torne igrejista, não se torne sectário. Não acredite naquilo que esses líderes ou que as pessoas que têm um alto grau dentro dessas instituições, não acredite cegamente naquilo que eles dizem. Vá atrás, procure, pesquise, estude, né? Siga as doutrinas tradicionais, não as pessoas que se dizem representantes oficiais delas. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora e até o nosso próximo encontro aqui no canal Transcendência. Tchau!